Ora, olá, sejam muito bem-vindos a um episódio sem barbas na língua, que é um episódio especial, Só para alguns. só para alguns e porque é especial. Não, é especial a dobrar. Porque especialmente vamos libertar um episódio especial para quem não é patrono. Mas que já foi especial para os especialíssimos patronos em algum momento. Exatamente. É um episódio antigo, que tem algum... Tu tens ideia de que data é? Eu não sei. Acho que tem 3 ou 4 meses, não é assim tão 3 ou antigo. 4 meses, ok. E que, pronto, achámos que era bom dar aqui um miminho, como estamos a fazer só episódios para os patronos durante Neste janeiro, durante este mês de janeiro, sim. Libertar aqui um episódio para toda a gente. E então a forma de fazer isso, em vez de pôr o link, é vamos mesmo, pronto, estão a receber este no vosso feed normal, nas vossas aplicações. E que é para vocês verem que os nossos episódios especiais para patronos são incríveis e também, quiçá, convencer. É como o dealer de droga que dá a primeira dose de borla, não é? Para viciar. Na boa, sem ser cortada. Sim. Depois recebe uma merda assim. Agora, é importante dizer o quê? Que nós não temos feito episódios em janeiro por culpa exclusiva do Guilherme, que disse que não fazia, não lhe apetecia fazer. Eu perguntei, mas tens que trabalhar, tens coisas importantes. E ele disse não, simplesmente. Neste momento eu alcancei um nível de estrelato que me permite fazer estas birras. Sim. Consta que ele tem passado o mês de janeiro todo sem sair da cama, como o Mao Tse Tung, que não saía da cama. Simplesmente a comer, a beber e a ver masturbar-me furiosamente. Exatamente. Não, parece que o rapaz de facto que tem uma ética de trabalho sim, bastante... e é para as pessoas também sentirem a falta. Para as pessoas sentirem a falta. Às vezes é preciso. Às vezes é preciso. E o que é que nós fizemos? Pensámos, o que é que nós podemos dar neste mês de janeiro, que já em si é bastante depressivo e triste, e que as pessoas, se calhar, várias pessoas até me mandaram mensagens a perguntar, porque é que vocês não fazem? Estou com saudades. Algumas pessoas não tinham visto a explicação no Facebook. E o que é que nós decidimos dar? Decidimos dar um episódio que, de alguma forma, vai levantar o moral de toda a gente, que é um episódio sobre a morte. Exatamente. Um episódio sobre a morte, com pouca piada, daquele que eu me lembro, com bastante... com bastante tristeza, angústia não é? existencial. Angústia existencial, aquela angústia que tu trazes ao longo de toda a vida. E portanto é isso que vos vamos oferecer nos próximos 30 minutos, 40 minutos, eu não sei a duração do episódio. Desfrutem e estaremos de volta a todo o vapor, ou a toda a eletricidade, ou como vocês quiserem, não é? Porque a todo o vapor é uma coisa um bocado do século XIX. A toda a biomassa, não é? A toda a biomassa, a toda a fusão solar, nuclear, em fevereiro, cá estaremos. Cá estaremos, sim. Portanto, aproveitem este episódio especial. Se gostarem, façam os patronos. Já sabem. Sem barbas na língua, patreon.com/sem barbas na língua, e façam-se patronos. A partir de 2€ mensais podem ouvir 4 episódios especiais desses por mês, ou 5, consoante as semanas. E ainda estão, de certa maneira, a pagar, ou seja, ou a incentivar o episódio semanal que temos vindo a fazer há 4 anos seguidos, que tem 1 hora, não é? Ou mais. Exatamente, vezes. Sim. É isso. Portanto... Grande abraço. De nada, e tentem não morrer, pelo menos de tristeza ou de angústia existencial, depois de ouvirem este episódio especialíssimo. É isso. Adeus e um bem-aja. Bem-aja. Zé, queres ir para o canil? Queres voltar para o canil? Bem, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sem Barbas na Língua, especial patronos. Como estão? Como estás, Hugo? Funciona as patinhas da Zaya depois dessa ameaça. Pois. Cá vem ela. E agora está com olhos apologéticos ou não? Tá. Queres voltar para o canil? Ela abanou o cu? Sabe lá ela. Burra. Sabe nada da vida. E assim é que ela é feliz. Tu pareces aqueles pais, não é? Que ameaçam. Tipo... Não sei se ameaçam ir para o orfanato, porque se calhar é muito doloroso. Era tipo... Mas... Queres ir para o teu quarto? Queres ficar de castigo? Ou então queres apanhar uma lavada nessas trombas. É? Queres lá com o cinto? Guilherme, hoje vamos falar de um tema que já abordámos aqui várias vezes. Não sei se com a mesma profundidade que vamos abordar hoje, mas que é um tema que, no qual tu não te sentes muito à vontade. Então, vamos falar sobre a morte. Ok. A morte.
Tu E então? dirias que a morte é algo que ocupa o teu pensamento com alguma frequência? É uma companheira de viagem nesta minha vida. De que maneira? Tipo, acordas à meia da noite a pensar na morte? Não, Dás isso por não. ti a ir ao pão e enquanto estás na fila a pensar na morte? De que maneira que a morte te feliz? Penso pá, em dias de mais ansiedade, antes de dormir, às vezes, passa-me na cabeça, mas não sou de estar muito tipo a pensar nisso. Isso não me acontece muito, mas de vez em quando tenho momentos em que estou mais introspectivo e em que penso nisso, tipo, um dia vou morrer, né? Tenho um dia vou morrer, esse pensamento está cá. E isso assusta-me. E assusta mais o não saber quando. E depois, quando estou com mais cenas tipo hipocondria ou assim, ou arritmias, aí preocupa-me naquele momento, não é? E penso na morte, tipo, queres ver que ainda vou quinar aqui. Mas é mais assim, uma nuvem. Mas Que quando paira. esse pensamento surge no teu fluxo de consciência, que é um dia vou morrer, Uhum. não é? O que é algo que te atormenta porque tu vais deixar de estar cá? É algo que te atormenta porque tens medo da dor física, da dor que isso possa... Como é que... Não, dor física não, nem sequer nem equaciono isso. É a cena do começares a pensar como é que é estar morto. O que é o a seguir? Que não é nada, né? Para nós. Sim. E até porque se houver alguma coisa, aposto que Deus nos vai foder e não nos vai deixar ir a lado nenhum. Depende. O Deus que foi criado à imagem do homem e do homem ilimitado, especialmente do homem de há 3.000 anos. Sim. Imagina que é um Deus bué da fixe, é um Deus que Bué tipo, é o Deus do David Bowie. Sim. Que é tipo super andrógeno, estás a Yeah. ver, e toma bué de drogas. Não sabes? E pronto, e esse pensamento do vazio, não é? O cérebro não consegue perceber o que é o nada, o que é o deixar de existir e de pensar, assusta-me. E a cena de ser uma coisa que tu não consegues controlar e que é irreversível e que é inevitável, que será a única coisa, não é? Na vida que tem essas características todas, assusta um bocadinho com alguém que gosta de estar no controle como eu. Acho que é uma das razões, por exemplo, que eu não gosto de andar de avião. Não tem a ver propriamente com a morte em si, o medo de morrer. Também tem. Mas tem mais a ver a cena do eu não controlar e não saber. Este barulho é normal, isto não é normal, não sei o quê. E não controlar. E eu acho que a morte tem um bocadinho esse fator. Então dirias que é mais uma questão de ego do que uma questão filosófica e existencial? Não diria que é muito de ego, acho eu. Porque não é aquela cena do eu morri, ou tipo, gosto tanto de estar vivo, ou sou importante para estar aqui, não tem a ver com isso. Não, mas não é desse ego, é de ego no sentido do controle do ego, ou seja, Eu acho que não tem a ver com isso, acho que tem mesmo a ver com a cena do deixar de existir. Tipo, o meu cérebro não percebe isso e tenta muitas vezes tipo, tenta-te processar isso, estás a ver? Sim. Tenta entrar nesse abstrato e perceber uma coisa que não dá para perceber. Então é uma questão filosófica que te atormenta, uma questão existencial. Sim. E não tem tanto a ver com a ideia de perderes os outros, ou Não. seja, a morte, Estou-me a cagar para os outros. a morte além de ti, ou seja, a morte de o meu pai, a minha mãe, a minha namorada. Não, isso claro, isso também. Não... Mas pronto, mas sim, claro que tenho isso em mente, mas penso menos nisso. Se calhar começo a pensar mais agora nos meus pais, né? Que já têm 60 e tais e começa a ser uma realidade mais próxima. Mas aí eu quero, acima de tudo, que eles tipo, não sofram quando tiver que chegar a essa altura, nem que... Olha, ontem vi o filme o The Father, já viste? Não, ainda não vi. Pronto, estás a ver? É fedido. É difícil o filme, não é? É doloroso. Pá, eu ia à espera de chorar mais, não chorei. Mas é um filme complicado de ver porque é complexo. A forma como é que a história está contada, mas gira. Mas tipo, tu saberes que alguém pode chegar àquele estado de pronto, tem a ver com demências, não é? Uhum. De demência e para o sofrimento que é para a pessoa e o sofrimento que é para quem fica cá. Quem assiste disso e assiste a essa cena de deteriorar. Portanto, isso assusta-me mais, esse processo, do que propriamente a morte que desde novo é tipo, pronto, é o que é, não é? Tipo, os pais vão morrer, se correr bem tu vais ter que os ver morrer. E esse processo do sofrimento assusta mais e a cena tens que lidar com tudo depois, pronto. E as saudades que ficam, pronto, mas isso...
O que me assusta mais na minha morte, é mesmo essa cena do vazio, estás a ver? O meu cérebro não consegue perceber, o meu cérebro, e depois tenta, né? E vai muitas vezes para aí. Mas já fizeste, eu sei que acho que o meu cérebro entende perfeitamente, mas este exercício, não é? E tu és um gajo que ainda por cima és dado à ciência, que é o normal, o padrão é a não existência de consciência, pelo menos dentro do universo que nós conhecemos, tivemos alcance, não é? Portanto, durante 4.5 mil milhões de anos, não é? Sim. 98, nem sei quanto, mas a grande maioria desse tempo não houve vida, mas não houve vida sequer com consciência como nós a entendemos. Sim. E a vida com consciência como nós entendemos existe há 300 mil, um pouco mais, talvez, anos. Não é? Portanto, o normal é a não existência. Se reduzires isso à tua existência e não à da espécie, não é? Portanto, em que o universo existe há 13 ponto tal mil milhões de anos, não é? Que é um número que nós nem conseguimos conceber, e que tu existes há 30 e tal, e que vais existir durante 70 ou 80 ou pouco mais do que isso, hein? Eu vou chegar aos 100. Ok, mas pronto, 100. Pá, a tua existência é ridícula e insignificante perante a existência do universo ou até do planeta. Mas não é? isso... Portanto, o normal é não existires, claro, já vais dizer. O normal é não é? existires. O normal é não existires. Sim. Tu não existias antes de nasceres e o normal é não existires. Portanto, a tua não existência será o mais normal. Certo? Certo, mas agora já existi. Claro. Percebes? Até a mesma coisa, tipo, também passas muitos anos, os primeiros 16 anos da tua vida és virgem, mas depois provas. E se pensares assim, agora já não faço mais, é assustador. Mas a questão é, se a morte for como possivelmente eu e tu a concebemos, porque não temos uma concepção antropocêntrica da vida em que o universo foi criado para a existência do Homo sapiens, e como tal, se o Homo sapiens não existia durante grande parte do universo e eu não existia, a não existência vai ser... Ou seja, tu lembras-te de como é que era antes de tu nasceres? Não. Portanto, quando morreres vai ser a mesma coisa. Apaga-se uma luz e tu não vais... Ou seja, tu não vais sofrer, se for assim. Exato. Tu não vais sofrer sobre isso. Deixas de existir. Sim, eu às vezes penso... Pronto, não acredito. Eu guardo imaginar. Repara, eu estou a pensar nisto e agora estou a ter essa angústia, que é a ideia de deixares de existir completamente. Pois. Eu entendo isso. Sim. Mas a verdade é que... Se não houve, ainda para mais se não houver sofrimento físico, não é? Imagina que é apagares, vais dormir e não acordas. Isso assusta mais. Eu quero saber... Acho eu. Está bem, mas é uma contradição, porque vais sofrer muito mais. Pois é, mas eu quero saber. Estás a ver? Okay. Assusta-me mais isso. Como o que me assusta é tipo esse vazio, assusta-me mais. Mas é que não é um vazio, tipo, é um nada. Morrer do nada. O vazio era tu estares no saberes que existe um vazio, não é? Assusta-me mais isso, apesar de ser igual ou de ser melhor, porque não tens essa angústia, esse sofrimento que antecede a morte. Como o que me assusta é esse deixar de existir. Eu acho que prefiro ter consciência que estou a morrer. Pá, deixa não seja aquele sofrimento horrível, né? Mas curtia ter um heads up, estás a ver? Tipo, pá. E até gostava de ter... Imagina, se eu soubesse que ia morrer daqui a 10 anos, eu acho que preferia saber. Estás a ver? Sim, até porque viverias a vida de outra forma, claro. Eu acho que preferia saber. Claro. Agora, e se tu disseste a questão do heads up, não é? Tu saberes... Pá, depende... Porque isto depende tudo muito do momento em que tu morres. E, vou dar um exemplo. Uma coisa é tu teres, imagina, agora 40 anos e morres num acidente de carro ou num acidente vascular cerebral, não é? É terrível, especialmente para quem fica também, não é? Mais do que tu, porque tu morres num instante. Mas para quem fica é tremendo, não estás preparado, não tiveste a oportunidade de despedires para quem fica, não é? Por alguma razão, o Philip Roth existe, que é os cemitérios não existem para os mortos, os cemitérios existem para os vivos, não é? Sim. Para poderes visitar, para poderes fazer o luto, os mortos estão-se a cagar, não é? Onde é que estão, onde é que são enterrados. E portanto, uma morte brusca sem preparação é terrível para os vivos. A não despedida é terrível para os vivos. E eu tenho essa história de 2 exemplos da questão da minha mãe e do meu pai, e que são 2 fenómenos de luto totalmente distintos, não é? Não existe luto igual, não é? Que é o não me despedir da minha mãe e também era outra idade, o impacto que isso teve na minha vida e o facto de poder começar a fazer o luto do meu pai, inclusive com ele em vida. São experiências completamente diferentes. Mas há uma história que eu te ia contar do pai de uma pessoa que eu conheço, que tinha 90 e tal anos. Tinha tido uma vida cheia. E é muito engraçado porque ela utilizou a metáfora da voz. O pai dela tinha uma voz, assim, truante, tinha uma coisa forte e tal. E quando estava hospitalizado, uma das coisas que ele começou a perder foi a voz. Ele chamou a filha e disse-lhe, olha, está na altura de nós despedirmos.
pá, não faz mais sentido eu estar aqui. Não tenho uma vida agradável, estou pela primeira vez a ter graves problemas de saúde, e ele teve tempo para fazer isso, não é? E tu nunca tens uma vida completa, não é? Estás sempre inacabado, tens sempre coisas que possas fazer. Mas aquele homem percebeu, não é? Até pelo simbolismo da voz, que a vida dele a partir dali possivelmente ia ser um martírio. Pá, e essa própria pessoa me contou, me disse, pá, que deve ser o mais próximo que tu podes ter de uma morte, pá, fixe, não é? Sim. Que apagas e que falas com os teus filhos, falas com a tua família, preparas tudo. Infelizmente a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, não têm essa oportunidade, ou não têm esse discernimento, não é? Sim, eu tenho esperança de ficar em paz com isto no futuro, percebes? Se bem que por um lado, eu acho que há pouco tempo estava a pensar sobre isso, até para texto de stand-up, que eu acho que o segredo para eu ficar sem medo da morte é arranjar problemas na minha vida. Tipo, é arranjar problemas na minha vida ao ponto de, se eu morrer, estes problemas resolvem-se todos. Estás a ver? Isso é bom. Estás tipo naquele limiar do ponderar o suicídio, que é tipo, ok, eu tenho estes problemas todos na vida, está fodido, mas se eu me matar, resolve tudo. Fico sem estes problemas. É verdade. E então eu acho que um dos segredos para deixar de ter medo da morte é começar-me a meter em merdas. Começar a arranjar problemas. Isso se o que acontece depois da morte é o nada. Porque imagina que é um sistema em que, tipo, de reencarnação, em que tu vais pagar pelo que fiz, porque não resolveste e não fizeste. Sim. E vais ter uma vida ainda mais desafiante e mais fodida. Aí, se calhar, não é? Mas eu não estou a dizer fazer merda má, estás a ver, aos outros. Estou a dizer tipo problemas na vida. Tipo, arranjares merda. Imagina, metes-te num empréstimo fodido de pagar. Não estás a fazer mal a ninguém. Estás a ver? Mas imagina que a vida é tipo um jogo de computador e em que tu ganhas pontos conforme mais merdas que resolveste. E chegaste ao fim, chegas lá e Deus é um gamer, é um gajo que desenha jogos e diz, olha, pá, a tua prestação foi uma merda, vais voltar ao nível 0 agora. Sim. E com menos energia e menos vidas. E com as armas todas que tu, não sei o quê, ganhaste, pumba. E se for ao contrário, se tiveste uma vida certinha e Deus chega e tipo, pá, man, jogaste a vida tipo em modo tutorial, ganda merda, estás a ver? Não arriscaste. Não arriscaste também nada. Também pode ser. Mas eu reservo, apesar de ser completamente ateu, e reservo o 1%, vá, 0,1% de hipótese para que haja alguma coisa a seguir. Tipo, nem que seja tipo um universo simulado, estás a ver? Pronto, era isso. Era um universo simulado em que a tua consciência é tirada deste Matrix e é apresentada a outra Matrix, a outra realidade. É a única cena que eu vejo, não é? Segundo a minha lógica e a minha compreensão, não é certamente aquela ideia do juízo final que vem na Bíblia, que a determinada altura todas as almas vão ser... Jesus vai descer à terra com os seus cavalos de fogo e toda a gente vai pagar pelo que fez e os bonzinhos vão para o céu e os maus vão para o inferno. De alguma forma tu seres tipo uma antena da consciência, a consciência estar noutro plano e tu és tipo a antena que sintoniza aquilo, mas aquilo sobrevive noutra forma, noutro sinal, tipo, sei lá, pessoal com essas teorias. Eu reservo 0,1% de mim para acreditar. Eu reservo 0,1% para mim, pensar dessa ideia de que fazes parte de um Matrix qualquer e que a tua consciência pode ser reciclada de outra forma. Sim. Mas às vezes penso nisso e isso também não me tranquiliza. Ou seja, mesmo se eu acreditasse, não me tranquilizava, porque eu acho que a eternidade, o existir para a eternidade, assusta-me mais do que a mortalidade. O existir para sempre, sem teres controle também, imagina que depois é uma existência de merda. E tu tens que viver para sempre. E o para sempre, tu vais dar em maluco, a tua consciência não está... Claro. E portanto isso também me assusta. A única coisa que eu fico triste é tipo não viver mais. Tipo, não vivemos 500 anos. Porque há tanta coisa fixe para fazer. Eu acho isso. Eu acho que vivemos mesmo o viver para sempre traz outros problemas e que as pessoas dizem viver para sempre e não estão a ver bem os problemas que isso iria trazer. Mas acho, como tu, considero que é pouco. Ou seja, eu acho que tu deverias viver tipo os 20 seriam até aos 40. Depois os 30 até aos 70, para aí, e depois, ou seja, tu viveres pelo menos 200 anos. Sim. Pelo menos. Sim, depois da forma como a sociedade está montada, né? Que é tipo, passas bué de tempo a estudar, depois tens que ir trabalhar, depois não está bem doseada o lazer e o trabalho, e nós somos sortudos, não é? Porque fazemos aquilo que gostamos. É verdade. E então, e principalmente vários períodos. Eu, mais do que viver 500 anos, eu gostava de viver agora, se calhar 100, depois poder-me congelar durante 200 ou 300, viver mais uns 50, e para viveres
veres as várias etapas da evolução. Aliás, eu humana, adoraria essa ideia, aliás, que o Hitchens diz, não é? Quando estava para morrer, que ele diz: pá, o meu problema não é que a festa acabe, o meu problema é que a festa continue sem mim. Sim, Não é? Ela aparece a morrer. Sim. E essa ideia, diz. É o que eu ia dizer, que eu já pensei se eu acho que teria menos medo da morte se soubesse que tipo, íamos morrer todos. Tipo um meteorito, estás a ver? Um desastre bem egoísta, estás a ver? É tipo, vamos todos com o caralho, né? Está-se bem, vou melhor. Não, mas imagina, assim. isso tu disseste que era, ok. Imagina que tinhas os créditos, tens 200 anos e tu dizias, vou viver 100 agora e posso-me congelar Ganda e risco depois quero também. viver. Hã? Mas é um grande risco. É um grande risco. Tipo, Depois acordas e é tipo, aí está um calor de merda, está um aquecimento global e nem dá para Não, estar. tudo. Ou então tipo, é só voltarmos todos a ser macacos e és o Sim. único não é? Yeah. É um risco do graças. Mas essa ideia de... Epá, do que é que vai ser, não é? Esta curiosidade, especialmente para gente curiosa. E por isso é que, quando estavas a falar do 0,1% do que é que seria, não é? Que uma delas poderia ser uma simulação e que a tua consciência seria aproveitada, não é? Olha, vamos gravar isto para outra disquete, não é? Sim. Mas era a ideia de que fosse algo completamente novo, tipo jogo de computador, não é? Estavas a jogar, imagina, o Super Mario Kart e de repente metiam-te num Grand Theft Auto, ou seja, que... Ou é o tutorial, tipo, isto é o tutorial do jogo. Exatamente, tudo aquilo que tu conheces, de repente estavas noutra realidade, num planeta completamente diferente, ou seja, em que a matéria, o que fosse, as leis da física, ou pelo menos a paisagem fosse diferente, em que os corpos fossem diferentes, em que tudo fosse diferente, não é? E é essa ideia de tu começares de novo num lugar completamente distinto, essa ideia de total novidade. Isso era interessante, não é? Sim, descobrires que... Porque depois também lá está, tu sabes, a cena do ficamos vivos e vamos para o céu e estamos a ver o que se passa na Terra, atrai-me zero isso. Isso é patético. Pá, não, e atrai-me zero como conceito. Sim. É tipo, mas agora vou ver, que é a minha namorada, tipo, com outro gajo, daqui a... Imagina, primeiro vou ver se é logo uma semana a seguir, se é passado quantos anos. E depois vou ver isso, e vou ver os meus pais a chorarem, tipo, porque eu morri. E, tipo, é uma cena altamente macabra, era o pior programa de televisão. Para tu veres. E isso também não... E depois vou o quê? Vou reencontrar, está lá o meu cão no céu, tipo, o que já morreu. Estás a ver? E está lá os meus avós. Isso é outra questão muito interessante, que é nós, o ser humano, é estranho, né? religioso que acredita que vai Tiveram-me a ver a bater punhetas os meus avós. Que é, os mecanismos de criação da vida são exatamente iguais no homem, no chimpanzé e na mosca. Não é? Portanto, todos nós temos, em algum momento, um ser que foi comum a todos. Nós, seja, o ser humano tem um ser que foi comum à mosca, não é? Sim. E todos nós resultamos dos mesmos processos químicos e da mesma evolução, ou seja, da vida. No entanto, nós achamos que, apesar de toda essa complexidade que está estudada, que deu origem à vida e que nos aproxima e que nos faz ter o mesmo, não sei agora, mas tipo o mesmo código genético da mosca, o que nos diferencia não é assim tanto, não é? No entanto, eles morrem e desaparecem, não é? Tipo, morrem, não têm alma, mas nós, não. Nós, apesar de virmos do mesmo molde, nós vamos para o céu, porque há um senhor que nos criou. Deus não quer moscas lá. Acho bem que não haja moscas no céu, foda-se. Já agora. O gajo realmente era o mínimo, um gajo ia para o céu dizer, foda-se. É o sítio mais pequeno. Aquelas vezes que eu estive a comer no verão, a tentar comer e a mosca sempre a pousar em cima de mim. Sim. Né? Mas penso nisso às vezes. Penso que não deveria fazer umas cenas de DMT e merdas alucinogénicas. Se isso pode ajudar-te a compreender esse lado ou não, ou pode piorar, pode causar trips mais fedidas. Não sei, as trips que eu tive, sejam as de cogumelos, sejam a de LSD, para mim sempre foram positivas. Agora, eu sempre fui também numa ótica super positiva do utilizador, que é isto vai ser muito fixe. Não é? E fiz em sítios fixes. Fiz em parques, fiz na praia, sempre foi em sítios muito fixes, sabes, em que não me senti ameaçado. Se um dia quiseres fazer isso, acho que podíamos combinar. Parece que tem que ser com xamã. Um xamã, prefiro um médico, sabe? Prefiro a presença de um médico que me saiba reanimar se eu tiver uma arritmia. Mas sim, acho que é daquelas cenas que eu só não farei se morrer entretanto. E quando for velho num lar, deem-me tudo, até fico ofendido, eu quero andar nas merdas todas. Ainda por cima, não vou ter filhos. Vou estar no lar e deem-me um caldo de heroína aos 85, mas quer experimentar? Uma coisa, eu acho que é, mesmo se calhar com filhos é que tu queres dar em tudo. Mas com filhos, às vezes há aquela cena os filhos é que querem manter os pais vivos que já estão a sofrer.
e às vezes a pessoa está melhor, pá. Eu estava a dizer, o meu avô morreu e teve 15 anos em casa, tipo, porque tinha posses para estar e ter tipo, enfermeira em casa e não sei o quê. Se não tivesse tido, se calhar tinha morrido em 5 anos. Não tinha tido tantos cuidados. E houve ali um prolongamento de uma vida que já não era uma vida, um bocadinho, acho eu, por egoísmo dos filhos. E tu também, se tiveres filhos, estás naquela, ok, vou-me tentar aguentar mais um tempo. Por eles, porque gosto de estar com eles, porque ainda faz sentido para eles não... Sim, mas tu podes estar com eles e quando eles não estão contigo, porque deixam sozinho no lar durante as semanas de visitar, metes um ácido de manhã. Sim, mas não sei se aos 85 anos, se metes um caldo de heroína, não morres. Não, mas eu heroína não sei se queria provar. Eu já agora, aos 85 não, queria tipo, provar fumar um ópiozinho naqueles cachimbos, tudo bem. Eu queria tipo fumar um LSD, agora um chute de heroína, não sei. Não sei se não queria experimentar. Agora atrai-me zero, tipo, já tipo, com os pés para a cova. Então se tiver tipo meio acamado, meta uma heroína toda. Pois, nesse caso, se calhar, meio acamado. Mas isto se calhar é mais. É mais? Ou é a dose certa para acabarmos com esta brincadeira? Exatamente. Portanto, não, é dizendo, olha, primeiro dê-me aquilo que você acha que quase me vai matar, mas não me mata, para eu ter uma boa trip. Quando eu te começar a ressacar, acrescenta então aquele bocadinho mais e pronto. Sim, e não me venham ressuscitar. Se eu te for, é porque é da boa, deixa-me ir. Agora, e se for, imagina que era tipo o pós-vida era mesmo uma versão muito conservadora e castigadora, tipo mesmo do juízo final, mas do género do último episódio do Seinfeld, em que os gajos estão todos em tribunal e vão lá as personagens todas dizer o mal que eles fizeram ao longo de 9 anos. Tipo, tu trataste mal. Imagina que estavas lá sentado e que vinham as pessoas todas a acusar-te de merdas. Era chato. Que eras sujeito ao escrutínio. Sim. Mas gajos muito chatos. Então se vinha a malta toda ofendida com as minhas piadas, nunca mais acabava. Exemplo, era uma eternidade, realmente. Era uma eternidade. E gajos muito chatos e muito caretas, tinhas que os ouvir. Já viste? Sim. Isso sim era tortura. E se eu já pensei que é... imagina que a alma só te sai do teu corpo passado 5 dias. Há burocracias no céu, só sai passado 5 dias. E nós partimos do princípio que a alma atravessa cenas. Sim. Mas se a alma não atravessa a madeira do caixão, enterram-te ainda com a alma, porque ainda estão a tratar da papelada, a tua alma sai do corpo e bate com os cornos na madeira do caixão e não consegue sair dali. E a tua eternidade é dentro de um caixão. Então, que seria a maioria das pessoas. Terrível. Já viste? Porque assumimos coisas, quer dizer, é a alma e vai para o céu. Está bem, mas e se a alma não atravessa a madeira? Tem uma cena, a alma. Não atravessa, parece a parede, mas madeira não se dá bem. Pinho. Mas é curioso, a criação da alma, mais uma vez, é uma concepção ultra antropocêntrica da vida. Porque uma alma, quando as pessoas imaginam a alma, é algo igual ao corpo, mas imaterial. Sim. Não é? Ou seja, não é... Porque a consciência, aquilo que me faz estar a falar contigo aqui agora e tu comigo, não tem uma forma física a não ser a constituição química dos teus neurónios. São sinapses a explodir. Não é mais nada do que isso. Não tem uma forma física. E a cena E é muito engraçado que a ideia da alma, ou seja, a ideia da consciência, tem lógica que exista, não é? Porque nós realmente temos a consciência e que possa ser descarregada e... Tudo bem. Agora, a ideia de que essa consciência tem uma forma física, não é? Tipo, o espírito a sair do corpo... E que idade é que tem? Mesmo... Vai acompanhando. Tipo, ficas com uma alma velha cheia de ciática. O Carl Pilkington, no podcast do Ricky Gervais, é que tinha essa cena, que era tipo, tu ficavas fantasma, como é que ficavas? Se tivesses morrido num toque retal. Estás a fazer um toque retal, tens um ataque cardíaco. Andavas a eternidade com 2 dedos no cu. Não, porque os dedos não fazem parte da alma. Não é? Mas andavas naquela posição. A menos que tivesses um esfíncter com lâminas que cortasse os dedos, não é? E ficasses com os dedos Mas ficava tipo o cu, aquele gap, estás a ver? Ficavas com o cu em gap e com as calças para baixo. É muitas dúvidas. Mas estamos a falar sobre a morte, mas falar também sobre a vida, porque houve sempre algo que me cativou naquela... há um beat do George Carlin sobre a religião em que ele diz, se querem adorar alguma coisa, adorem o sol. Porque o sol possibilita a vida, ou seja, água e sol, se tu pensares, são os 2 elementos para a criação de vida. Se não houvesse água e sol no planeta, não teria existido vida na Terra. Sim. Porque a vida surgiu na água, aliás, continua a surgir, não é? Isso é uma combinação... a combinação é tipo Romeu e Julieta, queijo e goiabada, estás a ver? Sim. É perfeita. Sei que Romeu e Julieta.
E a verdade é que Pelo nós mal, nos né? sentimos sempre muito compelidos, eu até já escrevi sobre isso e ia descrever mais, muito compelidos para tudo o que seja luz e água, não é? Tipo, o mergulho no mar, a combinação de água e luz. Não sei se existe, de facto, uma questão evolutiva relacionada com a origem da vida que nos puxa para esse binómio, água e luz, não é? É algo prazeroso, não é? Tu tens prazer em apanhar sol, tens prazer em dar mergulho, em beber água. A luz traz calor. Mas a verdade é que na morte, muitas pessoas dizem ver uma luz, não é? Pode ser podem ser milhares de fenómenos químicos do cérebro, não é? Mas é engraçado porque, por exemplo, o Goethe, o escritor alemão do século XIX, as últimas palavras que ele disse foi mais luz. A Joan Didion, que é uma escritora... Mas mais luz porque se calhar estava a apagar. estava a apagar e ele, Sim, claro. mal, estou a ver mal, acendam aí as luzes. É engraçado porque diz, quando nasce, diz dar à luz. Sim. Não é? Trazeres para a luz. E é muito curioso, por exemplo, a Joan Didion, que escreveu aquele livro sobre a morte do marido, que é o Ano do Pensamento Mágico. Ela diz que um dos momentos em que... e acho que todos nós temos esses momentos em que às vezes tens um momento físico, de beleza, de relação com a natureza ou com outra pessoa, em que tu sentes uma espiritualidade em que transcendes a tua existência física, não é? Às vezes é um segundo, um instante de perfeita beleza em que te sentes em sintonia com tudo e que muitas vezes é conseguido, como tu há bocado falaste, se consomes substâncias, ou seja, esse processo é acelerado. Muitas pessoas que fazem meditação também o conseguem. Ou quando vais bêbado com a cabeça encostada no vidro do táxi a ver as luzes e a pensar, isto é mesmo bonito. Isto é mesmo bonito. Por exemplo. E a verdade é que, pelo menos nas minhas experiências, muitas vezes a ligação com a luz, não é? Sais da água, do mar e há um reflexo do sol. Para mim essa ideia de luz, quando estava a pensar na morte, eu ia te perguntar isso, que é como é que querias morrer, não é? E se me dissessem que gostava de morrer muito velho, gostava de morrer em paz, sem dor, e num sítio com luz, tipo num sítio de campo, um sítio de natureza, imagina que estava sentado num pomar, por exemplo, não é? Ao fim do dia, ou ao amanhecer, em que sentes o cheiro das laranjas, algo que tivesse ligado com a natureza, do sítio de onde vieste e para onde vais, no sentido da matéria. E essa ideia da luz, da última coisa que tu visses fosse a luz, e mais outra coisa é poderes de alguma forma ter despedido das pessoas amadas, não é? Porque eu estive a ver aqui algumas famous last words, não é? E algumas cómicas, mas muitas delas são dirigidas às pessoas que tu amas. E eu acho que essa combinação faz sentido. Imagina ser dirigido às pessoas que odeias, a última merda que dizes. Olha, e aquele vai para o caralho. E vais Olha, embora. sabes como é que eu cheguei? Uma das ideias que me levou a falar sobre a morte foram várias coisas que foram combinação. Mas foi um meme que eu vi na internet de um gajo moribundo, era um desenho, um gajo todo cheio de tubos e o caralho, e dizia: I wish I spent more time arguing online. Não é? Sim. Que é o contrário, normalmente as pessoas dizem, não é? Há vários estudos sobre isso, gostava de ter passado mais tempo com a minha família, gostava de ter trabalhado menos, gostava... e eu não sei se nós não estamos a criar, ou seja, não sei se não haveria gajos que disseram gostava de ter insultado mais pessoas. Não sei. Eu acho que isso aí diz exatamente o oposto, né? Que é... Nessa altura ninguém pensa nisso, portanto é ter-me perdido. Mas sim, haverá se calhar alguém que diz... Como é que imaginarias a tua morte, então? Nunca pensei... Assim, acho que a luz faz-me sentido porque acho que tudo é mais assustador à noite, não é? E então eu acho que a luz vem um bocado daí. Acho que te dá uma paz e uma tranquilidade, se calhar, do que ser à noite. Não é? Acho que a maioria das pessoas tem mais angústias à noite. O gajo abre a porta, buh! Sim. Mas não sei, nunca imaginei. Podia ser tipo eu e tipo bué de cães, por exemplo, estás a ver? Isso era giro, porque os cães sossegam a ansiedade. Bué de cães pequeninos, tipo em cima da cama. A lamberem-te o narizinho e tal. A ver o pôr do sol. Sim. Está fixe, pode ser isso. Porque o ter pessoas, acho que preferia despedir-me antes, não sei. Não, sim, também despedir. Teres lá pessoas é sempre tipo, não queres deslargar. Não é? Aliás, é muito engraçado porque na morte do Philip Roth, as amigas dele contam que foram ao quarto, que ele estava já muito mal, e ele despediu-se e depois, agora deixa-me sozinho, because I have work to do.
Disse ele. Ele sabia que era morrer e o trabalho dele era a morte, não é? Sim. Ele sabia que era morrer. E eu achei isso de uma dignidade tremenda, não é? Eu percebo o que tu dizes, que é ok despedir, dizer às pessoas, pá, mas agora eu acho que a ideia de tu saberes que não estás sozinho na morte, ou seja, que aquelas pessoas foram despedir de ti, não é? Não estás sozinho no sentido em que não foste abandonado num lar, não é? Mas no momento final, se calhar, eu acho que depende muito das pessoas, não é? Há pessoas que gostariam de estar com a família e se calhar eu estou a dizer isto e gostaria de estar com a minha família. Mas da mesma maneira que tu vens sozinho ao mundo, de certa maneira, estás acompanhado, mas é um ato solitário, o nascimento, não é? Eu acho que no final tu estás irremediavelmente sozinho. Ou seja, mesmo que estejas com a família e que estejas bem, pá, é uma coisa que só se faz sozinho, não podes fazer aquilo com outra pessoa. Cagar, não é? ninguém pode fazer por ti, estás a ver? Exatamente, eu acho que, olha, gostei muito desse pensamento, terminaria. Mas agora era giro, tipo, imagina, dizes assim, puxa aqui o dedo também. E puxam-te o dedo, peidas-te e morres. Peidas-te e morres. Isso teria graça. Para um comediante teria graça. Teria graça, sim. Acho que vi dizer uma última Ou piada então- antes de morrer, uma cena mais macabra do mundo, Sim. estás a ver? Só para Pode dizer assim, vou-vos contar uma coisa que nunca vos disse e que vai ser importante para o resto das vossas vidas. Puma, e a seguir morres. Ou a combinação do cofre é e morres e não há cofre nenhum. Só para depois andarem à bulha. Não, o cofre é depois podem dizer combinação da conta da Suíça. Sim, Toma. Mas pronto, eu terminaria este programa. Ou Por fazer acaso, sexo. Fazer sexo era bom. Fazer sexo era bom. Sexo. Sim. Um Viagra, tipo, Mas 85 anos. depois do sexo. Aquele momento tens o sexo, aquele momento a seguir o bom do sexo em que já apinaste, carregas uma garrafa de água, bebes a garrafa cigarrinho. Aos 80 e tal vou fumar outra vez, né? Como é óbvio. Bebes aquela aguinha fresquinha que até sabe melhor e depois assim, durante não tanto, né? Depois, Uma cervejinha. uma Seguir ao cervejinha, sexo, mesmo uma cerveja gelada com cigarrinho. Acigas o cigarrinho, dás aquela primeira passa, as primeiras passas que são as melhores, depois nem precisas de acabar o cigarro. Sim, não. E ela diz: olha que isso ainda te faz mal e tu, tá bem, tá. E quinas. E são as últimas palavras: tá bem, tá. Ditas à prostituta. Exatamente. De 25 anos. Vamos terminar o programa. Quero recuperar uma frase do Guilherme, que acho que foi das frases mais bonitas, que é: morrer é como cagar, ninguém o pode fazer por ti. Era bem. Acho que também é um bom epitáfio. É um bom epitáfio. Gostei muito de fazer este programa. Há programas em que um gajo gosta mais e menos, acho eu. Claro, não é? Tipo, sim, normal. às vezes estás mais afinado, estás mais acutilante, estás mais profundo, às vezes estás menos, é normal. Mas este gostei, saí daqui satisfeito, por acaso. Foi fofo, foi fofinho, foi giro. Espero que vocês gostem. Se não gostarem, olha, peça o dinheiro de volta na recepção. Exatamente. Está bem? Até para a semana, meus queridos. Até Tentem para a não semana. morrer. É isso. E é isto. Espero que tenham gostado deste episódio especial de patronos que agora disponibilizámos para toda a gente. Se gostaram, se quiserem ouvir mais, podem ir a patreon.com/sembarbasnalíngua e subscrever uma das modalidades e vão ter acesso a mais de 100 episódios especiais que já foram gravados. Todos os que estão para trás vocês vão ter acesso se fizerem patronos. E também, daqui para a frente, um episódio extra por semana, juntamente com o episódio normal, semanal. E é isto. Podem fazer também a subscrição anual e isso dá-vos direito a 15% de desconto. Pronto, é uma questão de apostar no futuro e ver se já não vão morrer de Covid. Está bem? Pronto, o meu telemóvel tocou, a minha cadela não para de fazer barulho, portanto eu vou fechar por aqui. Continuação de bom dia ou o que seja. Está bem? Adeus. Obrigado. Tudo de bom para vocês e para os vossos. Menos para as pessoas que não metem piscas na rotunda.